Vida saudável, mais equilibrada, em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora as atrações do programa de hoje. Verdades e mitos sobre as dores causadas pelas exigências da vida moderna. Porque existe um mito de que distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho e lesão por esforço repetitivo não tem cura. Tem cura sim. O vai e vem no trânsito intenso pode acarretar vários problemas de saúde. Dirigindo o carro, andando de bicicleta, andando de motocicleta, e motorista de ônibus e passageiro de ônibus. Todos têm risco de infartar aumentado. O Edição Saúde começa agora. Doenças da vida moderna são aquelas relacionadas com os novos hábitos da sociedade que alteraram profundamente o conceito de estilo de vida. O avanço da tecnologia, que trouxe ferramentas como celular, notebook, palm top, para ajudar a vida do homem, acabou se tornando também instrumento de pressão por alta produtividade, que gera excesso de trabalho, sedentarismo, baixa qualidade do sono e alto nível de estresse. Pessoas que têm estresse estão vivenciando uma situação de estresse muito elevado, podem ter dores nas costas, dor no pescoço, dor de cabeça, pode não conseguir dormir direito. E esse estresse, de uma maneira geral, ele vem associado com um conjunto de fatores da organização do trabalho. Na maneira como a organização, principalmente o chefe imediato, lida com as pessoas. A depressão talvez seja a doença da vida moderna mais conhecida, mas existem outras que afetam nossa qualidade de vida e a gente só dá a devida atenção quando a dor aparece. No universo digital encontramos um mundo de possibilidades, inclusive de entender as causas de nossas dores. Passar muito tempo na frente do computador, pendurado no celular ou ouvindo o iPod, pode causar danos ao corpo. O computador tem diversos fatores de risco. Trabalhar numa posição sentada e sem muita mobilidade. Os músculos começam a ficar um pouco mais enrijecidos no pescoço, nas costas. Começa a aparecer um conjunto de situações que são de adaptação, mas que podem provocar dor. O fato das pessoas ficarem muito tempo na frente do computador, né, seja computador de mesa ou laptop, acaba gerando uma sobrecarga, em geral, em coluna e membros superiores. De uma maneira geral, quando a gente está no computador, a gente esquece de piscar. Então, esquecendo de piscar, o olho fica mais ressecado e a gente sente isso. E o organismo responde com o olho vermelho, com cansaço visual. O foco fixo exige que a cabeça fique numa posição estática. A musculatura que segura a cabeça naquela posição vai se tornando rígida com o passar do tempo e dolorida. Não há necessidade de ficar executando muita força, né, nesse momento de digitação. Então sempre a lesão, ela vem de uma posição inadequada e às vezes nessa posição inadequada, quanto mais força a gente exercer, provavelmente a gente fica mais fácil de ter uma lesão. Então, movimentos suaves sobre o teclado com certeza vão ajudar a prevenir também uma lesão. No Brasil, estima-se que a forma mais comum de lesão causada por trabalho repetitivo em computador seja a tendinite. Cerca de 200 mil trabalhadores brasileiros sofrem deste mal. Então, nós não devemos segurar lápis, caneta, enquanto estamos fazendo a digitação, porque isso acaba sobrecarregando as estruturas de mão e punho. Né? É a mesma coisa que nós não devemos estar falando ao telefone e estar digitando, estar nessa posição. Né? Então, quer dizer, se eu preciso escrever, eu pego no lápis, escrevo, ponho ele na mesa e volto para o computador. Porque existe um mito de que distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho e lesão por esforço repetitivo não tem cura. Quando na verdade isso é um completo absurdo. Tem cura sim. Devemos fazer pausas de 1 em 1 hora para um deslocamento, então para andar um pouco e eventualmente fazer alguns exercícios também de relaxamento. Andar de baixo ou indo conversar com alguém que está num outro lugar que te obrigue a andar 15, 20 metros para poder o sangue circular. Outros exercícios indicados são: estique o braço para frente com a palma da mão para cima. Com a outra mão, segure os dedos para baixo e leve o pulso para trás. Estique os braços, faça movimentos circulares com as mãos, no sentido horário e anti-horário. Alongue o pescoço, deite a cabeça no sentido lateral para um lado e para o outro. Com a postura ereta, gire os ombros para frente e para trás.
adolescentes têm muita mania de sentar, às vezes, sobre as pernas, né? Então, isso pode gerar, inclusive, alterações em termos de quadril, joelho, tornozelo. A síndrome visual do computador, ela está diretamente relacionada à deficiência lacrimal, né? A diminuição da lágrima. E talvez essa diquinha mesmo, coloca uma flor ou um copo de boca larga com água perto de você. Se não tiver jeito, tem que ficar no ar-condicionado. A tela do computador tem que estar aproximadamente a superfície da tela do computador aqui sobre o nosso olhar, na altura da sobrancelha, o que vai manter um bom alinhamento de coluna cervical e aquele apoio da lombar, que a gente consiga manter essa angulação de 100 graus. A posição de quadril e joelho, o ideal é que esteja a mais ou menos 90 graus, né? Então, pés sempre apoiados, e o joelho a 90 graus e um quadril aí a 90 graus também. O teclado, ele tem que estar a uma altura que a gente mantém o cotovelo a 90 graus e punho numa posição neutra. Né? Mesma coisa o mouse, ele tem que estar nessa mesma altura do teclado. O CPU, o ideal, na verdade, seria ele ficar ao lado. Se ele está embaixo, o ruim da CPU embaixo é nessa colocação de pendrive, dessas coisas que sempre o indivíduo acaba fazendo uma flexão muito grande de tronco, às vezes com rotação, que é o prejudicial. Então, na situação de precisar colocar o pendrive e tudo isso, o ideal é o indivíduo sair da cadeira, agachar, né, quer dizer, fazer força nos membros inferiores, agachar, colocar esse pendrive e voltar a sentar. Assistir televisão também pode trazer prejuízos, por isso é preciso alguns cuidados. A televisão eu consideraria como uma vilã, talvez principalmente entre pessoas mais velhas, né, a terceira idade, por ficar às vezes um pouco mais tempo na televisão e não ficar numa posição adequada. Então, ou pessoas que deitam no sofá e apoiam a cabeça com uma angulação muito ruim, muito alta. Então, vão ser indivíduos que vão ter muita dor na região cervical. Então, assim, uma posição adequada para ver televisão. Quer dizer, nem sempre o estar relaxado significa estar numa posição adequada. Mesma coisa, sofás que às vezes o indivíduo senta com um apoio não muito bom de coluna, quer dizer, o indivíduo escorrega no sofá, né? E às vezes estende a perna em algum local, mas uma posição que ele fica, a gente fala, uma posição muito encurvada da coluna, né? E às vezes enche de almofadas aqui para apoiar a cabeça. No próximo bloco você vai ver como a saúde pode ficar comprometida para quem enfrenta o trânsito pesado das grandes cidades.